Fala galera, beleza? Mais um programa semanal, Fala Soré. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial aqui. Porém, eu vou explicar para quem está chegando como é o nosso programa. Toda semana eu trago um convidado diferente aqui para falar sobre comunicação. E é legal porque nós vamos entendendo cada área e como a comunicação age em cada uma delas através destes profissionais. E o nosso convidado de hoje, ele é mais do que especial. Primeiro, ele é um grande amigo, a gente é amigo há muito tempo. Ele foi jogador de futebol, ele é um ex-jogador de futebol. Só vou falar que eu joguei com ele, não, mas faz muito tempo, em outra vida, outro tamanho. E eu vou falar um pouquinho da carreira dele aqui, ó. Ele começou no Guarani, depois ele foi para Inter de Limeira, Santos, Chácar, Manchester City, Galatasaray, Grêmio, Flamengo e terminou a carreira no Chennai. Vamos falar de títulos agora. Ele jogou pela seleção brasileira, 50 jogos, 9 gols, foi campeão da Copa América em 2007, campeão da Copa das Confederações em 2009. Pelo Chácar, ele foi bicampeão ucraniano, campeão da Supercopa da Ucrânia, campeão da Copa da Ucrânia. Pelo Chennai, ele foi campeão da Liga Indiana e foi artilheiro com 8 gols. Pelo meu Santástico, ele foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, tetracampeão paulista e artilheiro do Paulistão 2011. Pelo Flamengo, campeão carioca, campeão do torneio dos Superclássicos. Quem vem falar conosco aqui hoje é o Elano. Seja bem-vindo, meu amigo Elano, ao nosso Fala Soré. Ô, Soré, eu que agradeço. Estamos tentando se organizar há algum tempo, né? E foi legal, eu não sabia hein, que eu tinha conquistado tudo isso aí, não, cara. Cara, e é legal. E a hora que você me mandou o currículo, Elano, eu falei assim, caramba, é título para arrebentar um lado. E eu fico feliz para quem tá chegando aí e tá me conhecendo aí junto com o Elano. O Elano já, claro, ninguém tá conhecendo, já é conhecido do futebol, das telas, como comentarista também. E eu acho que o nosso papo vai fluir muito, porque é isso que eu quero. É passar pela sua carreira como jogador de futebol, a transição dela como técnico e como apresentador de televisão, como palestrante agora para os seus projetos futuros. Quero que você fale um pouco de tudo isso, a sua programação, o seu planejamento, como foi essa transição. E eu conheço o Elano há muito tempo, tem algumas histórias muito legais, e uma que marcou a minha vida. Nós somos do interior paulista, de Limeira e de Iracemápolis, são cidades vizinhas, o Elano é de Iracemápolis. E uma vez eu estava, não sei se você lembra disso, mas é uma história que eu gosto de contar e conto para as pessoas, porque a sua história é uma história de um cara campeão. Dá para ver os títulos que você tem aqui, tudo que você conquistou na sua carreira. Eu fico feliz de ser seu amigo e ter participado um pouquinho ali, bem no começo, e ter escutado teus sonhos e ver você realizar, que isso foi legal. Eu fui uma vez nadar numa lagoa que seu pai levou a gente com uma turma e a gente com umas boias de caminhão. E o Elano falou assim, ó, Soré, um dia eu vou jogar no time grande, cara. Eu falei, pô, cara, se Deus quiser, eu também quero jogar num time grande e você vai. E ele foi mesmo. Eu não consegui jogar num time grande, mas sou feliz aí com a minha vida e fico muito feliz de ter visto a sua carreira, ver você no Santos, time que eu torço e tenho muito amor, na seleção brasileira, no Manchester City e todos os outros times que você passou. Olha, primeiro, né, agradecer porque acho que nós temos algumas missões na vida da gente, né? E às vezes as missões elas se dividem, né? Nós temos aí nós dois que somos amigos, tivemos a oportunidade de se conhecer através do futebol, que foi uma grande oportunidade também que o futebol nos proporciona, fazer grandes amigos. Aqui em Limeira, além de nós, temos outros grandes Outros amigos aqui grandes da amigos, cidade. verdade. E um momento difíceis, né? Momento de transição de vida, né? Como a gente fala de transição de jogador para parar é muito mais fácil do que a transição de início de carreira para tentar ser um jogador. É verdade. Aí que tá a dificuldade, né? Porque é um sonho e a gente não sabe até que ponto vai dar certo, né? E a gente, basicamente, eu não tinha uma vida estável, né? Eu tinha que trabalhar muito para conquistar a minha vida. E o início como jogador, o início é sonho mesmo, né, Alan? É Eu sei porque sonho. eu já comunguei desse sonho de ser jogador de futebol.
E o jogador é o sonho, não tem nada concreto, não é algo que você estuda e aplica, não, você aplica, aplica, Eu costumo aplica. dizer que, né, assim, só explicar um pouco para as pessoas, né, que é importante, né, a questão da comunicação, ela faz parte da minha vida ao longo da minha carreira. Se comunicar bem é extremamente importante. Eu jogava e as minhas entrevistas, se comunicar bem com a imprensa ou com o meio de comunicação é sempre importante. E isso foi uma coisa que naturalmente ela veio a fluir dentro de mim, assim, ela me acompanhou e eu fui aprendendo grandes pessoas que davam boas entrevistas, falavam com boas colocações, isso aí acho que fica mais claro, né, para a pessoa que está ouvindo, vamos dizer assim. Então é importante, né, eu sou um treinador de futebol, né, eu me formei e finalizei os meus cursos como treinador, eu vim aí 8 anos como treinador, esse é o momento que eu dei uma pausa na minha carreira para poder analisar o mercado, que o mercado ele tem coisas diferentes, porque ele está se comunicando entre eles, mas no mesmo tempo está girando entre mesmo as mesmas pessoas, né, com todo respeito, não estou aqui condenando ou julgando. E eu realmente eu estou esperando a minha oportunidade, porque eu não estou disposto mais a fazer trabalho de 2, 3 meses, né. Sim, o Eu me negócio é sinto fazer um projeto é, maior, né? eu me sinto capacitado já para pular etapas. Eu Sim. trabalhei aí 8 anos já como treinador, fiz as minhas licenças, então eu tô mesmo em outro patamar para eu seguir a minha carreira. Estou esperando a minha oportunidade, que faz parte de qualquer trabalho, você espera a sua oportunidade. O mercado ele se mexe e eu continuo estudando e me preparando para essa função. E é legal você ter falado dessa trajetória e transição, porque eu tenho certeza que isso é muito interessante para as pessoas. Claro, Ver você como atleta, e o atleta ele tem uma vida regrada, uma vida diferente, porque você tem que cuidar do corpo e você tem que cuidar da mente, porque você tem que estar bem dentro do campo. total. Você tem que estar, mesmo com toda a emoção, porque quem joga futebol, quem joga qualquer esporte, sabe a emoção que dá de você estar no jogo e quando você sai de repente com um resultado que não era o que Sim, foi programado, e você tem que chegar para a imprensa, dar uma entrevista, sim. falar, tem que falar com o coração, tem que falar com verdade, mas tem que tomar muito cuidado para não ser distorcido. Então, são assim, então, né, só para assim, tem a questão do treinador, que é muito importante, né, tem a questão dessa questão do palestrante, que agora eu estou retomando também essa questão da palestra empresarial, que eu estou preparando, estou melhorando a palestra para poder voltar ao mercado, que não é uma coisa assim, pô, fala: "Mas é treinador ou palestrante?". Não, porque o treinador também ele é um palestrante, o treinador ele palestra todos os dias para os Todos os jogadores, você dias. tem que convencer os seus jogadores todos os dias. E você traz isso para a história, você traz isso para o meio para o meio empresarial, você traz para o contexto, de liderança, montagem de equipe, bater metas, as dificuldades que nós passamos, as dores que nós temos diariamente dentro de um hotel. Então, um resumo um pouquinho assim, né, do um pouquinho do spoiler, assim, podemos dizer, do que tudo que possa vir pela frente aí, que é o que eu também gosto. Palestra é uma coisa que me preenche. Eu gosto de fazer coisas que me preenchem, sabe. Você sabe, o que eu amo em dar palestra, eu estava contando um pouquinho antes da gente começar a gravar, a minha trajetória como palestrante, e o que eu amo no curso de comunicação verbal e oratória, é ver o desenvolvimento das pessoas, é ver a transformação da pessoa. Isso é o que eu acho mais importante e mais significativo para mim. Ele é um curso de verdade. Eu acho que as palestras tem pessoas que elas pensam que nós nascemos com o dom. Ah, ele tem o dom de falar, ou ele tem o dom de jogar. Cara, é muito mais do que o dom, vai além do dom. Claro, tem o dom existe, as pessoas têm mais habilidades ou menos habilidades, mas todas as habilidades e capacidades, elas podem ser treinadas. Dentro da comunicação é assim. Deixa eu te interromper um pouco, porque nós Bora lá. estamos falando do coração. Sim, Sonho. Todo jogador, toda criança tem sonho de ser jogador, de ser um atleta de futebol. Então todo treinador tem a obrigação de entender o sonho desse menino. é Se o isso. treinador também não tiver capacitado para entender o sonho, ele não vai conseguir ajudar com que aquela criança consiga realizar o seu sonho. Isso seja no futebol, ou seja no palestrante, ou seja no cantor. É isso. Por Cara, quê? isso é legal demais. Porque todos nós temos um talento, todos nós temos um dom. O dom é dado por Deus. O É dom isso. não é eu não escolhi, não foi eu que nasci com esse dom. Eu falei: "Eu quero ser jogador de futebol e vou alcançar tudo isso". Não, Deus me deu um dom. Se nesse processo as pessoas que trabalharam comigo não soubessem me entregar, me ajudar a construir
esse sonho e um dom e melhorar o meu talento, o dom que Deus me deu e o talento que eu adquiri ao longo do tempo, é isso que eu me preparo. É isso que eu sempre falo. Eu trato as minhas filhas e eu trato os meus jogadores da mesma forma, porque ética, educação, transparência e verdade é em qualquer lugar. Isso é o meu maneira, a minha forma de trabalhar. Assim eu fui como atleta, assim eu sou como treinador e assim eu vou levar no palco como palestrante. A verdade, as minhas dores, o caminho, o jogador se dizendo, sou muito simples e muito fácil para falar para os meninos e falar para os adultos, porque é um sonho só. É um sonho É um só. sonho só. Não existe 2 sonhos. Você tem um sonho só. E esse sonho, você tem que todo dia alimentar para que seja possível para esse cara. Só que em alguns momentos eu passei em situações, Soraya, que eu tive que dizer para o cara: "É momento de você parar esse sonho, para analisar se é isso que Deus quer para você". E E essa, aí essa é uma realidade que não é e fácil, aí o né? cara, por alguma lesão, ele não está conseguindo render por alguma lesão, e aquilo está trazendo prejuízo para ele. Isso aconteceu comigo já. De eu ter conversas francas com um jogador desse sentido. E hoje o cara me ligar e agradecer, porque eu sempre digo, eu digo assim para eles, tudo que você faça que te traz divisão e te traz sofrência, se traz dor, isso não pode estar sendo bom para você. Você concorda Eu comigo? concordo 100%. Não pode trazer isso, por exemplo, pô, o teu filho te traz paz, a tua família te traz paz. Se aquilo que te traz, que aquilo que te divide você da tua família, cuidado. E assim a gente leva para a profissão. E eu sempre falo para os meninos, falo: "Cara, se você treina e faz as coisas direito, isso te traz paz, legal. Se você não se você treina e aquilo acabou o dia e você não está preenchido de coisas boas, é porque você está deixando de fazer alguma coisa. Eu, como treinador, eu como comunicador, eu tenho a obrigação de todos os dias te falar a verdade. É Pô, isso. saímos do ambiente de trabalho, vamos tomar o nosso café, pô, vamos sentar para resenha que a gente diz, pô, ali não tem o jogador, ali não tem o treinador, ali nós temos amigos. E vamos conversar da vida normal, Do mesmo do jeito. mesmo jeito. Então essa diferença, não dá para você, eu entendo que o lado acadêmico ele é extremamente importante, mas o lado humano, para você entender esse sonho, ele precisa ser trabalhado todos os dias, assim como a comunicação. E é. E é isso. As pessoas, e eu vejo, vamos ver na liderança dentro de uma empresa. Quando o cara rende dentro de uma empresa? Quando ele está feliz e ele está no lugar certo. Como que você faz isso? Sendo justo, honesto e verdadeiro. Eu tenho essa mesma percepção que você. Vamos falar dentro do futebol de sonho. Todo menino tem um sonho. Cada treinador da base, até ele chegar no momento que ele chegou, seja profissional ou ele pare ali na base, essas pessoas têm uma responsabilidade com a verdade do sonho para ajudar a pessoa, que é o que você falou. E isso facilitaria muito a vida das pessoas, porque elas não ficam com aquele sentimento: será que eu devia ter feito ou não, ido até lá ou não? Tudo bem, as pessoas vão ficar divididas. Mas se você trata com a verdade, mesmo o seu colaborador, se ele está tendo uma atitude dentro da empresa e você é um líder que chama ele para uma conversa, mostra para ele todas as opções e tudo que ele tem feito de comportamento e oferece algo para que ele melhore e evolua, com certeza ele vai ser grato a você e vai melhorar e evoluir. Eu acredito nessa franqueza, nessa simplicidade de comunicação que você falou. Tendo os cursos de comunicação verbal e oratória, eles são assim. Eu sempre falo que a comunicação é uma construção. Primeiro passo, ele tem que entender se ele tem o medo e de onde vem. Ele conseguiu entender isso? Ele tem que entender como formular uma frase. Formulou a frase, ele tem que entender que o texto tem começo, meio e fim. Pô, show de bola, ele entendeu isso. Dentro da palestra, o que ele tem que falar dentro da palestra? Aquilo que é valor para ele. O que é valioso para ele? O que é valor? O que ele faz com que está aqui eu e você como amigos, eu e você como profissional, com os nossos filhos? Porque o valor e a pessoa, ela é a mesma em qualquer lugar. Nós temos personas diferentes. Você dentro do campo, você tem que ter uma postura, numa orientação, num tom de palavra. Ah, está dentro do campo, torcida gritando, emoção pegando.
você vê que os jogadores dentro do campo não estão se posicionando talvez daquele jeito que você treinou, e você vai falar num tom de voz com ele para que ele entenda, compreenda e consiga executar. Diferente de quando você vem para o vestiário do primeiro para o segundo tempo, você entende tudo o que aconteceu e você tem que usar um outro tom, analisar tudo que eles fizeram e reorganizar o time para que na Eu segunda acho que etapa ele estruture. eu acho que o principal é você entender que em alguns momentos você comete erros, assim como eu cometi, entendeu? Só que quando você comete algum erro e você retoma imediatamente no pedido de desculpa por você ter criado uma relação, eh, isso é muito compreendido pelos Compreendido. atletas, entendeu? Falando de treinador, eu me orgulho muito, assim, lógico que eu tive bons resultados, né? E os resultados de todos os times que eu trabalhei, que eu consegui montar do início, todos eles deram certo. Os trabalhos que eu peguei pela metade, não só também tem uma parcela de culpa nisso, porque eu poderia também ter não aceitado, e eu achando que seria possível pela toda a inexperiência do momento, e isso acabou me prejudicando. Isso é uma realidade. Sim. O poder da tua escolha também é muito importante. Às vezes você faz a escolha certa, às vezes você faz a escolha errada. Mas até o errado, eu não acho que eu perdi. Eu acho que eu ganhei. Por quê? Porque a experiência que eu tive quando eu errei é o que me dá a oportunidade para eu estar dizendo para você que agora que eu não estou mais disposto a pegar trabalho de 3 meses, porque É, eu estou preparado para trabalhar mais longo prazo e entregar. Que eu tenho são 68 convocações, eu tenho 21 anos de futebol, eu tenho 9 anos de Europa, eu tenho todos os cursos da CBF feito, eu sou um cara atualizado no mercado, eu sou um cara que eu estudo todos os dias, eu vejo jogo do mundo inteiro, de todas as divisões. E, Pronto. e eu vejo comentário de outras pessoas que viram o seu trabalho como treinador, elogiando o quanto você trabalha. Então, Elogiando o quanto você trabalha. E isso o trabalho dá resultado. A única maneira de você ter resultado é esse trabalho, então, e eu né? e Essa assim, o seriedade. mercado ele tá diferente do que era, né, isso é uma realidade. E é normal, tudo É bem. normal. Ele é Você evolutivo. é. O mercado ele é vivo, né? Ele muda. Totalmente. Então, assim, as pessoas, que nem a vida inteira tá acontecendo como treinador, igual aconteceu para mim como jogador, Soré. Eu sempre costumo dizer que coadjuvante também ganha Oscar, eu fiz isso a vida inteira. Todo mundo colocava, aparecia o Diego, aparecia o Robinho, aparecia o Ganso, aparecia o Neymar, aparecia o Renato, aparecia o Paulo Almeida, aparecia o Fábio Costa, todo mundo. Quando todo mundo estava aparecendo e depois era eu. Não tinha problema. E assim eu ganhei a minha vida. Como treinador, está sendo a mesma coisa. Para mim, coloca tem um, sai daqui, vai para ali, sai daqui, vai para ali, os caras ficam mudando de clube, todo mundo e sempre a galera tá todo mundo empregado. E eu tô de fora. É isso que eu falo, das dores. Não tem problema. Se prepara, porque a hora que chega, porque tem que chegar para ficar. É. Esse é o meu pensamento. Eu cheguei como jogador e não saí. Eu cheguei e fiquei. E foi isso aí. Então eu tô falando aí do Guarani, Inter de Limeira. Depois foi Santos para cima. Base Guarani e Inter de Limeira eu tô falando porque foi base, né? Foi quando você Depois o começou restante e foi depois o profissional. restante foi Então, profissional. dali para frente, um ano para o outro, foi só conquistas e foi evoluindo. Então, eu acabei minha carreira no auge, entendeu? Então, eu acabei bem. Então, é isso que eu falo, se preparar, né? Você está sempre preparado. Eu estou me preparando para entrar no mercado de palestra. Como treinador, eu já acabei todos os cursos, não tem mais o que eu fazer. Tenho eu mandar o meu material para os empresários, para o presidente do clube, para o diretor, para o executivo, tá lá. Entendeu? Eu vou ver os jogos, acompanho os jogos, vejo os jogos, vou pro estádio. Pronto, esse é o que eu posso entregar. E aí o cara compra o Com seu certeza. projeto e vai Com acontecer. Vai certeza, com acontecer. certeza. Então, assim, o que eu falo, são momentos que faz parte. Ok, ok. Eu não tô jogando a toalha. Pelo contrário, eu tô Pelo esperando o contrário, meu né? momento. É, Mano, eu vou fazer uma ressalva de tudo isso que você falou e tentar linkar. E, cara, e eu fico feliz de estar aqui com você e ainda a gente ter o papo desse jeito. As pessoas, no geral, no meio do meu treinamento de comunicação, eu dou uma tarefa. Uma tarefa da pessoa fazer um texto. Um texto de 1 minuto. E aí ele tem que falar o texto. Como você treina um texto que você vai falar? Falando. Você organiza o texto, você organiza primeiro a ideia, qual é a ideia, organiza o texto, como eu vou falar, começo, meio e fim, e aí eu vou treinar, que é
falar, ou posso falar na frente do espelho, eu posso filmar e olhar para ver se eu Lá em tô... casa não precisa. Lá em casa a casa é sempre cheia. Dá para eu falar Já com a tem a Trícia e galera. com a esposa. E você vai treinar. E quando eu dou esse exercício, eu dou 15 minutos para as pessoas fazerem. Ó, pessoal, vocês têm 15 minutos. Eles começam a fazer. Quando chega no minuto número 3, eu interrompo. Por quê? Eu paro e mostro para eles, falo assim, pessoal, olhe em volta agora e olhe para você. Como você está treinando? A maioria está vendo o WhatsApp no celular, ou não está vendo, está conversando paralelamente. Eles estão fazendo tudo menos se preparar. E pode ser qualquer história de sucesso e a sua conta muito bem isso dentro do que você está Tem falando. duas vertentes, né? Tem o escutar e o ouvir, né? É. O escutar é diferente de ouvir, né? Hum, Tem uma... totalmente. 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 Escutar é gravar o que foi falado. Ouvir é beleza, Ouvi, ouvi. beleza, tá bom, Senta por tchau. aqui, sai por aqui. E foi. Acabou. E Escutar, você grava. Não, e o que você fez na sua carreira foi se preparar sempre. Eu acompanhei a sua carreira como amigo no começo, depois vendo você nos times pela Eu vou te televisão. contar uma coisa aqui, que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Show. Eu tava na ferroviária, eu tava de férias. Eu tava de férias na Bahia com a minha família. O meu empresário comprou um clube no Brasil e o time tava pra cair, caiu no Campeonato Paulista. No meio do campeonato ele me ligou pra ajudar ele. Falei, claro, pô, a gente trabalha junto, depois tem um projeto pela frente e se você me disponibilizar eu tocar o projeto, eu aceito. Não, pode vir embora. Eu larguei minha família na Bahia e E veio pra cá pra fui assumir. pra assumir o time pra ajudar. Eu falei pra ele, vai dar errado. Só que pela ligação que a gente tem, eu vou tentar fazer de tudo pra que a gente saia disso aqui, mas tem um projeto pra frente e a gente volte. Ok? Ok. Eu peguei minhas coisas, vim embora, larguei minha família na Bahia e vim. Trabalhei, resumindo. No meio do Campeonato Paulista, eu trabalhei e montei junto com o Júnior Chaves, que faleceu. Eu montei o time para a sequência das competições que tinham pela frente. Resumindo para você, falo para você que as dores, como é difícil, É. difícil para todo mundo. Um mês depois me mandaram embora, meu empresário. Ele me mandou embora do time dele. Um mês depois de tudo. Então, quando eu falo para as pessoas para a gente não criar muleta nas coisas, porque isso para mim, sabe o que significa isso? O time que eu montei hoje, ele tá na Série B. Então isso para mim não é uma dor. Isso para mim está mostrando para mim o seguinte, Que você fez o que trabalho você certo. tem capacidade, É. condições para fazer o que você estava destinado a fazer. Então o que eu digo para os meninos, meus jogadores, para esses caras que trabalham comigo, ou quando eu vou subir num palco, eu vou subir em alguma empresa para palestrar, eu vou falar a verdade. Eu vou falar, rapaziada, não tem outra coisa a não fazer, é se preparar e ir para cima. Trabalhar. Não tem jeito, porque tem duro é jeito. para todo mundo. E essas coisas essa situação que eu tô te contando, agora, a primeira vez que eu tô falando sobre isso, é para mostrar para as pessoas e mostrar para eles que não tem problema. Se para eles nós somos descartáveis e isso não muda nada para eles, que eu tenho certeza de milhões de pessoas que vão assistir isso e estão nos vendo, vai falar, puta, aconteceu comigo. Mas é verdade, eu tenho que seguir. Tem que seguir. Entendeu? Então, eu fiquei uma semana na minha casa também, sem ver jogo, não querer sair de casa, não assistir a televisão, porque aquilo me deprimiu, aquilo me deixou magoado. Mas espera aí, pô, tem tempo, né? Tempo para sofrer, tempo para sorrir, sempre tempo para chorar e tempo para vencer. Então, tudo tá. E eu creio muito em Deus. Sim, Eu eu tenho uma também. família maravilhosa. Deus, então vai acontecer. Como vai acontecer, eu não sei. Agora se prepara, né? Então eu falo para você, né? Eu tô falando das palestras, eu voltei, eu tô fazendo treinamento, eu tô me preparando, treinador, as mesmas coisas, né? Então é o que eu falo. É entregar o coração, é entender o sonho das pessoas. E só me faz, Soré, e só me faz continuar tendo um sonho de ser um grande treinador, e tanto estando ainda querendo, sonhando estar no meio do futebol, é porque eu sei que tem um monte de atleta que precisa de gente como eu. Sim. Isso eu não tenho dúvida. E precisa de pessoas que entendam o ser humano, É. que tenham essa empatia,
que entenda o momento da pessoa e consiga colocar ele no trilho, consiga colocar ele no caminho certo do trabalho. Cara, não é desse jeito, é assim. Cara, você é de Limeira. Pra mim, um dos maiores orgulhos que eu tenho é ver a Inter de Limeira indo pro 6º Campeonato Paulista seguido. Eu não preciso ficar aqui de novo falando tudo o que eu fiz. Não é isso. Não vim aqui pra falar do que eu fiz. Eu vim aqui pra poder contar a minha história, falar da nossa comunicação e contar pras pessoas que é possível. É possível. É possível, entendeu? Então, olha aí que legal. Não é bom pra cidade? As pessoas não estão felizes que agora em janeiro de novo tem o Campeonato Paulista e grandes clubes, Palmeiras vai voltar a jogar aqui de novo. Então outros clubes grandes vão estar aqui. Isso movimenta a cidade, isso é importante para o clube. Isso é o meu trabalho foi entregue. Entreguei Assim isso. como uns deram errado, outros deram certo. E E, assim é a vida. e outros virão. Com E o que certeza. eu acho legal é isso que você falou, e eu retomo o quanto você se prepara. E para as pessoas entenderem que, assim, quer ter sucesso, tem a dor. Vou repetir o que eu falei, tem a dor, tem o momento de se preparar e tem as oportunidades que você vai agarrar. Aí depende de você, exclusivamente. As muletas, elas têm que ser jogadas de lado, porque nós dependemos exclusivamente de nós. Claro, vão vir oportunidades. Se uma oportunidade vem, você agarra, o trabalho vai ser feito. Pode ser que as pessoas não entendam e nos descartem, como aconteceu com você. Você acabou de falar um negócio maravilhoso, porque as pessoas elas pensam que tudo é vitória e tudo é lindo. É, E é legal mostrar, e você falou isso antes porque para tem mim, coisa André. que a gente não depende, tipo assim, não depende de mim mais. Eu ligar para um cara e falar, me leva pro clube. Você É, concorda comigo? concordo. Não depende mais de mim. Entendeu? Não adianta eu ficar ligando para executivo, ligando para presidente. Não adianta eu ligar pro dono da empresa, ô, me contrata aí, sabe? Isso aí não é nem ético. Isso não Sim, é ético, porque tem outros profissionais. Se alguns fazem, eu não vou fazer, entendeu? Porque eu não, primeiro que eu não vou passar em cima daquilo que eu sou, e né? Então, é uma questão, é o que eu falo assim, é uma questão de sonho. Então, sonho, quando eu falo de sonho de um atleta, eu falo de um sonho do Elano também. Um sonho claro, de ser treinador, de treinar grandes clubes, de ter grandes oportunidades. volta o sonho de novo, né? Exatamente, eu Volta o tenho, sonho de consigo ter novo. sonho, É, né? É, a gente por às vezes ter conquistado alguma coisa, às vezes tem o lado bom, mas tem o lado ruim também. Porque muitas das pessoas também não conseguem conduzir a gente da forma que eles queriam, né? Porque queira ou não queira, graças a Deus eu tenho a minha vida paralela ao meu trabalho. sim. Eu tenho a minha vida, graças a Deus, organizada, familiarmente dizendo, com as minhas coisas, minhas filhas, minha esposa, caminhando legal. Tudo isso que eu tô falando são sonhos. Eu poderia cuidar das minhas coisas e virar as costas para tudo isso. Seria mais fácil, menos dolorido, Menos dolorido. né? Menos dolorido. Só que não. O que seria do Elano todos os dias dentro da minha casa, minhas filhas chegando e eu acordando 10 horas da manhã todo dia para jogar futebol? E esse exemplo que você está falando agora de família, porque família é a nossa base. Sem dúvida. Família é a nossa base, família é o nosso alicerce. E nós temos essa responsabilidade como pais. O meu tá aqui do lado, ó, Sim, roncando até. ali, tá ali. Tá aqui do lado. E é legal porque nós temos essa responsabilidade de criar esses seres humanos e mostrar para eles o caminho, porque eles vão ser do mundo daqui a pouco. Sim. Nós temos uma passagem com eles e temos que mostrar, ensinar, mostrar o caminho, E aí, e tudo aí entra a comunicação, né? tudo entra comunicação. Comunicação, você tem que, ou é a comunicação verbal, ou é gestual, uma ação que você possa ter. Se- É o que eu falo, quando eu falo que eu trato as minhas filhas da mesma forma que eu trato os jogadores, eu brinco com os meninos, né, que eu tava na Ferroviária, eu acho, ou na Inter de Limeira. Eu brinquei com eles, né? Eu falei, puta, como eu queria que um dia que as minhas filhas viessem aqui. Quando eu fosse falar com vocês, eu queria que elas viessem aqui falar. Porque na minha casa eu sou duro também, mas eu tenho amor. Tudo que elas me pedem, eu faço. Pô, elas querem sair pra jantar, eu levo. Elas querem ir pra um show com o namorado ou com alguém, com os amigos, eu levo, vou buscar. Ah, tem que levar minha amiga em tal lugar, eu vou. Pode ser qualquer horário. Eu sou pai, sou amigo. Pô, show de bola. Mas temos obrigações na vida. Precisa entender isso. O é, jogador, o menino, me convidam para ir falar na escolinha tal.
Vamos falar na escolinha, vamos falar com os meninos em algum clube, conversar com o cara. Primeira coisa que eu falo: "Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui ou não?". "Ah, eu sei e tal". Então, beleza. Vocês estão dispostos a pagar o preço do futebol? Do que o futebol proporciona? As dores que o futebol proporciona? Quais são as dores do futebol? Renunciar à sua vida, renunciar a muita coisa que você tem, distância da tua família. Às vezes você tá namorando, a sua namorada vai largar de você. A menininha que você gosta, ela não te quer mais porque tá longe. Tá longe. Então, e aí você sofre no dia a dia, que você tá ali, Aí que é você tudo normal. e você foi falando isso e eu lembrei até É, de histórias minhas. Na época, em Limeira, aqui em Limeira, festa do peão. Minha família vinha toda pra festa, sim, cara. Minha família adora a esse é um festa do exemplo. peão. E eu lembro que eu ficava. Eles não se conformavam que eu não ia pra festa. É, Eu falei, cara, eu não vou. Mas por que você não vai? Eu falei, eu tenho treino amanhã às 8. Eu é, falei, cara, treino, eu era goleiro. Eu falei, treino de goleiro é pegado. é, Se eu não estiver inteiro, não dá pra você ser algo se você não for inteiro. sim. E para mim, e aí vem uma verdade minha. Pra mim não era sacrifício. Pra mim Não, era tranquilo, eu já tinha decidido, eu tava em paz com não, isso. eu, Eu só cara, trancava a minha porta do quarto porque eu sabia que meus primos iam chegar 4, 5 da manhã é, e iam pular em cima não, de mim. eu vinha lembra da época do Cresce, em Iracemápolis, né? Eu lembro que quando era show do Edson Hudson, por exemplo, que era Pepe Pup no início. É, O Edson Hudson cantava na esquina da minha escola. E assim, ninguém sabia que era o Edson Hudson. Então, o show de Edson Hudson em Iracemápolis era 3.500 pessoas dentro do clube. Era a única vez que dava 3.500 pessoas dentro do clube. Então, no show todos os deles. meus amigos, às vezes, muitas vezes iam, eu ficava em casa. E eu treinava no dia seguinte, domingo, sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Sempre você jogou comigo, você sabe. Sei, 11 horas eu tava na cama. Então, eu renunciei uma infância, assim, né? Foi dura a minha infância, E, mas eu fazia tudo de novo. e eu acho legal isso, Alan, porque do mesmo jeito que eu fui como jogador, e isso você falou também é legal, eu sou hoje. Sim. E sabe uma coisa interessante, Sorek? A gente falando sobre comunicação, que é o tema central do que nós estamos conversando, eu sempre tive boa comunicação com os meus treinadores. Por exemplo, assim, ele pedia para eu fazer uma certa função no campo. Eu perguntava para ele muitas das vezes por que que ele queria aquilo ali, né? E nem todo mundo, às vezes você sai como chato, né? Pô, esse cara faz pergunta pra caramba, toda hora esse cara quer, né? Às vezes tinha até os ciúmes de alguns atletas, pô, quer ficar puxando o saco, mas não é. É que eu queria entender, pô, faz para você vai na lateral direita? Faço. Pô, mas professor, por que que o senhor quer que eu vá na lateral direita? O que que você quer que eu entregue aqui? Entendeu? Então eu queria entender também do treinador o que que ele podia me oferecer na comunicação. Porque jogar, eu sabia até a página 2. Dali Pronto. para frente o treinador tem que Qual, saber. qual que era a intenção Com de certeza. colocar você ali? Eu entendo que como treinador, o jogador, ele nunca pode ter uma resposta melhor que a sua. Ele faz melhor que você, porque você não está no campo. Certo. Agora, a resposta, a entrega do treinador, do comunicador, do chefe, tem que ser melhor que a dele. Tem que De- convencer ele. Deixa eu até falar uma data. Foi 2003, 2004 isso aí? Ah, um monte de Um vezes. monte de vezes. Mas isso foi Graças a bem Deus. legal, aquela época que você, É. você tinha você tinha fama de entregar tudo e fazer Tanto o é que que é precisava questão ser do Coringa, feito. né? Virou uma É, questão do Coringa, né? É aquilo que eu tô falando. Eu tinha um tema central, que eu era um meia. Um meia ofensivo, era um meia técnico. Eu tenho 161 gols da carreira. Sou meia técnico, certo? Só certo. que dentro desse meia técnico, dessa comunicação que eu tinha com os treinadores, ele sabia que eu podia jogar de lateral, podia jogar de volante, podia jogar de atacante. Consequentemente, eu era um cara importante para ele. Ele não queria abrir mão de mim. Então, o que eu falo? Se você se comunicar bem, você briga menos, você se relaciona melhor. Isso é fato. Fato. Principalmente se fala, traz isso para o trabalho, traz isso para a palestra, você traz isso para a tua vida pessoal. Você se comunica. São 4 pessoas em casa. São 3 filhas e a esposa. Às vezes você fala uma coisa para a filha não falou para a mãe. Já viu que dá. Aí, mas por que que ela não tá aqui? Por que que mandou ela fazer? Ela já fez. Ah, meu pai já sabia. Às vezes dá briga. Ah, mas você não deixou uma e deixou a outra. E aí, Eu às sei vezes, como é que é essa esse negócio. bobeirinha gira uma confusão. Tem muito cara que vai ver, vai se identificar Vai com se nós. identificar com a gente aqui. Imagina isso dentro do campo, imagina isso no Exatamente, time, imagina exatamente. isso na sua equipe. O jogador que tem um jogador que ele consegue captar isso mais rápido.
Tem o outro cara que ele tem dificuldade. Por isso que eu falo sempre do humano. Você tem que conectar esse lado humano. O lado humano por quê? Porque você precisa entender a dor do cara. Você precisa tem cara que você pode dar dura que ele entende, e tem cara que você tem que conversar. E tomara que o futebol mude para o lado que eu vejo que alguns clubes estão indo. Clubes que fazem projetos. Que não Mas fica trocando. Não é questão do profissional. Não dá tempo de o cara desenvolver o trabalho. é. Não dá tempo de você ter um começo, meio e fim, você pegar os jogadores, armar, colocar as peças que você É que eu precisa. vejo que hoje tem uma bolha, né, cara? Tem uma bolha, assim, né? Os executivos, alguns ex-atletas se tornando executivo, e aí essa questão, os melhores clubes hoje são com estrangeiros, né? Automaticamente eles vão ganhar. É aí que eu falo de esperar o momento, né? De esperar o É, mercado, porque é natural. e o mercado gira. Eles estão ganhando, eles têm os méritos deles, né? Mas é o momento de esperar. Porque se você olhar hoje quais são os clubes que sobram para nós treinadores brasileiros, entendeu? É, Então é um verdade. momento, até hoje eu costumo dizer assim, que é mais fácil você pegar um trabalho curto prazo e ele dar errado do que dar certo. E o mercado não quer saber, O mercado não quer saber. não quer saber. A torcida não quer saber. Então, exatamente, que é resultado. Quer resultado. Resultado, né? Que nem eu falei dos trabalhos que eu iniciei, que foi a questão da comunicação boa, questão do trabalho e de um time limitado. A Inter de Limeira é uma referência disso. Joguei o Campeonato Paulista com 15 caras da A2 que subiram da Série A2. Muitos deles nunca tinham jogado o Campeonato Paulista, só que deu tempo de treinar bem, deu tempo da gente ter esse lado humano e se comunicar bem. Eles entenderam que eles tinham eu como um pilar de proteção na frente dele. Consequentemente, eles se sentiram protegidos. Nessa proteção, eu nunca me coloquei à frente deles como jogador. Que a estrela é o jogador. Para mim, a estrela não é o treinador. O É, treinador é uma peça importante para melhorar o atleta. É isso que eu acredito. É sim. para isso que eu treino como que eu sou treinador, para isso que eu me preparo, para eu tornar um cara que às vezes ele muito teve duas situações que eu não vou dar nome, né? Mas vou dar o nome do atleta, o Lucas Braga e o Igor. O Igor é o menino que jogou na Ferroviária comigo, que subiu com o Avaí, subiu com o Criciúma. Hoje está no Avaí. Na Ferroviária todo mundo falava que ele não tinha condições. O Lucas Braga veio comigo, tinha muita dificuldade técnica, porque ele subiu profissional muito tarde. E foram dois caras que eu subia treinar com eles, tipo 40 minutos, 30, 40 minutos antes do treino todos os dias. E fazia um pouquinho de cada coisa. E eu vejo para ele, eu olhando para eles hoje, pô, me enche de orgulho, entendeu? Eu falo, e é legal isso porque olha a responsabilidade da comunicação do treinador, do cara cuidar do time como um todo, entender cada uma das pessoas e as suas funções. Algumas pessoas têm algumas limitações, mas dá para trabalhar, dá para mudar. Eu vi o Lucas Braga jogar na Inter de Limeira o Paulistão e no mesmo ano a final da Libertadores pelo Que Santos. engraçado que um dia eu tava sentado com o Braga, né, com o Lucas. Pô, eu amo esse menino, né? Eu amo ele, amo a família dele. Para mim, sim, eu tive a oportunidade de subir no profissional do Santos, o Rodrigo e o Roberto. Foram os dois que eu subi, profissional. O Lucas Braga, para mim, ele é um cara mais prazeroso, assim, por quê? Porque ele precisava mais que os outros. E um dia eu falei assim pra ele, cara, todo mundo queria ele. Todo mundo queria ele. Os clubes, que ele tinha feito um baita campeonato Um paulista. baita campeonato paulista. E aí, a maioria dos clubes queria ele. Só que ele era jogador do Santos. Aí ele falou assim pra mim, eu falei com ele, né? Falei, Braga, tem alguns clubes ligando e os treinadores me ligaram me perguntando de você pra mim. E aí, o que que você acha? Aí ele falou assim pra mim, falei, professor, ele falou, ô, professor, meu sonho é jogar no Santos. Porque ele é torcedor do Ele é Santos de torcedor do Santos, arquibancada, né? é. Aí ele falou, pô, meu sonho, professor, é jogar no Santos. Ele falou pra mim. Falei, o seu sonho é jogar no Santos? Falei, tá bom, então. Falei, ó, amanhã, agora a gente vai treinar, acabar aqui o jantar, vamos sentar. Vamos tomar um café nós dois e vamos conversar. Aí eu sentei com ele, assim, de bate-papo, e aí falei pra ele assim, Braga, o que a gente faz aqui na Inter de Limeira, você não vai poder fazer no Santos. Ele falou, mas como assim, professor? Falou, se aqui você faz um gol, lá você vai ter que fazer 3. Se aqui você erra essa bola quando você tá de costa, lá você não pode errar, porque você vai dar contra-ataque e o outro cara que tá no seu lugar não vai fazer. Então o nível ele aumenta, o nível você muda de patamar, A régua a sobe. régua sobe. Então você tem que melhorar nesses quesitos. Você tem que fazer mais gol, você tem que
que você tem velocidade, você tem condições táticas. Pô, show de bola. Se- ao- Na frente daquele cara você já tá. Porque ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais técnico, mas você tem a velocidade e você tem a questão tática que o treinador já gosta. Vamos trabalhar algumas valências que você pode chutar melhor, você pode chegar numa situação de campo e dar um passe melhor. Chutar com a perna esquerda, você tem que chutar melhor. Aí você me fala isso, eu lembro do lance dele contra o Grêmio, Então, aí que peguei ele esse, dá aquela arrancada e é, dá o passe e aí e sai o peguei gol esse da menino, cara, classificação. e eu peguei esse menino e ficava, vamos lá, Braga, todo dia, cara. Todo dia eu treinava com esse moleque, sozinho, cara. Jogava a bola na linha de fundo e falava, Braga, aqui você cruza dessa forma, você tá se comportando errado, o seu pé de apoio, a sua forma do corpo. Aí, papá, beleza. Aí, pra resumir tudo isso, nós fomos pro jogo do Corinthians lá em Itaquera. Nós ganhamos de 1-0. 1-0. Ele rouba a bola, dá um contra-ataque, sai no contra-ataque, chega na linha de fundo, ele faz o quê? Dá um passe pro Charles, a zaga corre, ele dá um passe para trás, sem ver, o Charles faz o gol. Então, eu acredito muito, eu não acredito no jogador, no atleta, no jogador ruim. Eu acredito no cara mal treinado. Porque para você ser jogador, dependendo da divisão, é difícil. Você jogou bola, Soré. Sim. Você sabe, aí às vezes a gente olha para um cara e fala, aquele cara é ruim. Cara, mas é difícil. Não é fácil jogar futebol. Não é O fácil jogar Yuri, a futebol. superação que o Yuri Alberto teve agora aí, é louvável, porque não Essa é reviravolta simples, cara. do Corinthians e do atleta Yuri Alberto na posição Eu é conheço ele, assim, eu legal, hein? conheci ele desde os 16 anos, né? Ele é Eu não menino tinha da dúvida, Vila, né? não tinha dúvida, assim, né? Alguns caras falavam pra mim, corintianos, não sei o quê. Eu falei, cara, você vai ver. Esse cara precisa de alguém que ajuda, que nem o Garro tá lá do lado dele, o do Depay. Melhora a qualidade, o cara divide as funções. E, consequentemente, ele vai aflorando aquilo que ele tem de bom. Então, a minha forma de trabalhar, a minha forma de se comunicar, ou na palestra, que eu não tenho dúvida que vai dar certo, Eu porque também é não uma tenho dúvida questão que vai dar humana certo. muito, muito sincera e verdadeira. E eu vou mostrar também É, e, as pancadas, é, viu? e Se dentro, prepara que eu vou bater alguns pênaltis pra fora lá. não, e dentro da liderança, o que é legal é a pessoa entender. Ele pode errar, o erro não é o problema. O erro é a oportunidade de aprender. Ah, aí você falando dessa maneira e o que você fez, eu acho que dentro da palestra, essa experiência que você vai passar para alguns líderes, eles vão ter um outro olhar humano para o seu colaborador aí. Porque tem um monte de jogador de futebol dentro das empresas. E eu não estou falando da bola agora. Total, Eu estou falando das pessoas que total. precisam de um olhar. E sonharam com isso. Isso, e não é nem do futebol. Eu olhei pro cara e falei assim: onde você quer chegar Não, aqui dentro nós podemos estar falando de esportista, É, não só o jogador. Qualquer sim. tipo de esporte. Não, mas eu falo assim: ó, você tá na empresa. E eu olho pra minha equipe. E eu tenho um cara lá e ele, vamos falar, igual o Lucas Braga. Ele precisava melhorar algumas coisinhas aqui Sim. pra ele elevar o nível dele. E quando você tem um líder que olha para essas pessoas e não tem medo de compartilhar, não tem medo de ensinar, não tem medo de pegar ele depois do treino ou antes do treino e falar assim: vem cá, se você fizer isso, tomar essas decisões e fazer desta maneira, e de repente você promove aquele cara dentro da empresa por capacidade dele, mas Sim. você, como líder, o ajudou. E eu acho que isso dentro da sua palestra Olha, vai ser algo eu vou dar outro exemplo para você. maravilhoso. Esse é um cara que eu conheci e pouca gente conhece, que não é um cara famoso, mas é um cara sensacional, que eu tenho um carinho, que é o Ballardini, que jogou no Inter de Limeira, que é um cara que jogou só em divisões inferiores. Sim. É um cara de uma capacidade técnica incrível, que ele não conseguiu atingir tudo aquilo que ele sempre teve de potencial devido a algumas valências que ele não treinou na infância. Entendeu? A base, né? A base. Ele era um pouco menor, ele poderia se tornar um volante, a vida inteira ele jogou de zagueiro e conseguia suprir as dificuldades que ele tinha com a leitura que ele tinha, o passe bom, a inversão de bola. Então, assim, é você olhar para as pessoas, independente da divisão, independente da forma que ela é, para você entender, para você tentar melhorar ela. Entendeu? É. Então, esses caras que eu tô falando foram caras que jogaram o Campeonato Paulista comigo, que muitas das vezes a gente ia treinar e eles não se sentia capaz de estar ali. E eu olhava para eles e identificava aquilo na hora. E é legal identificar isso, porque você consegue É, ajudar muito e melhorar porque muito a isso aí para pessoa. mim é mais fácil, porque eu vivi aquilo. É por isso que eu falo que o meu sonho, eu gosto de ser treinador. Que nem a comunicação, que nem eu fechei agora com a TNT Sports agora que eu vou fazer o Campeonato Paulista. E eu ia até puxar esse assunto e a transição depois Entendeu? Então, pra assim, a televisão, que é outra comunicação de coisa. televisão, eu tenho proposta todo ano de televisão.
Eu tenho proposta todo ano, eu tive uma proposta certa para eu continuar na comunicação. E ao longo do tempo eu peço perdão para os caras, porque os caras acham que eu tô de sacanagem. Porque eu trabalhei na Cazé, eu trabalhei na ESPN, trabalhei na Globo, eu trabalhei no agora a primeira vez que eu vou fazer a TNT, eu esqueci de alguém. Já fiz jogo na SBT, entendeu? Então, é por causa eu acredito nesse potencial que eu tenho de entrega. E consequentemente, juntando isso na parte tática, na parte conceitual, na parte de esquema, na parte teórica, cara, vamos falar. Vamos sentar na mesa, quer falar de tática? Vamos falar. É Quer isso. falar de 3 zagueiro, quer falar de 2 zagueiro, quer falar de 4-3-3, quer falar de 4-4-2, vamos falar. Porque eu não tô falando da boca para fora, eu treinei e me preparei para isso. E a questão é que eu joguei nessas funções. Você viveu E lá eu dentro vivi do real. Eu não negócio. tô assim, além de eu ter me preparado e feito os meus cursos, eu joguei em todos os sistemas. Então, eu tô falando de uma coisa que eu particularmente, e eu não joguei ali 2 jogos. Eu joguei anos em vários sistemas. Joguei na Inglaterra, Premier League, no E com 4-4-2. grandes treinadores também, É, né? exatamente. Não, e eu acredito muito na minha carreira que eu tive bons treinadores. Eu tive bons profissionais desde a minha época de Guarani, que me formaram bem. Desde a minha época de Guarani. Com 95 eu cheguei no Guarani. Em todos os trabalhos que eu fiz, eu não posso condenar nenhum treinador, porque todos eles foram importantes de alguma forma para mim. E é por isso que eu trago isso para mim como treinador. E é legal porque eu comentei, não sei se foi no programa, se foi antes, é, a sua veia de líder. Líder no campo, quando era jogador, quando era capitão dos clubes, com as pessoas e agora como treinador. E também como palestrante. Porque lá em cima do palco, quando você vai falar para pessoas dentro do mundo das empresas, hoje as pessoas elas se preocupam muito mais em organizar o churrasco no final de semana, gente, isso é importante. Elas se preocupam mais em organizar um churrasco no final de semana do que se prepararem profissionalmente para o que está por vir. E a preparação ela é fundamental. A carreira que você escolher, seja jogador, treinador ou dentro da organização que você esteja. O que você quer chegar? Eu sempre falo: quer ter sucesso? Olha para onde você quer chegar, observa e trace o caminho. Para eu chegar nisso, o que eu tenho que fazer? Segunda, você falou disso também. Eu estou disposto a pagar o preço? Eu estou disposto a estudar, a não sair no final de Eu semana, vou relatar uma coisa, que para mim o mais difícil é estudar. Eu estudar. tenho uma grande dificuldade de ficar preso estudando. Porque foi a coisa que eu fiz ao longo do meu tempo, mas eu tenho uma grande dificuldade, que nem eu voltei a ler. Tirei o meu tempo, que nem assim, ó, eu tenho uma rotina que ao longo do tempo, nem hoje a minha rotina eu durmo cedo, eu levanto ali por torno das 7, 7 e pouquinho, aí eu levo minhas filhas na escola, vou para a igreja todos os dias. Aí eu chego ali em torno de 8, 8 e pouco, eu vou para academia, já tiro o meu tempo de treino, e depois dali é o meu dia para eu estudar, para eu trabalhar, para eu sentar num café conversar com a minha esposa e aí planejar as semanas, as loucuras do dia a Do dia, dia a dia, sim. ou de trabalho, ou de compromisso que eu tenho ao longo do tempo. Então, assim, tem hora que você senta na sua casa, você fala, meu, eu não tenho o que fazer. Esse é o pior momento. Se eu, assim, eu Esse é o seria momento de maior reflexão, né? reflexão, né? E duro. Porque você imagina, um cara de 21 anos de carreira, eu não parei 2 vezes por semana na minha casa. Era uma É vida. um conflito. A Isso vida é um de conflito. jogador É um ela é conflito. É dinâmica. um conflito você com você mesmo. E não é simples esse conflito. E eu acredito que não sou eu só que passo isso. A pessoa que está desempregada, ela Isso é passa isso. isso. É duro, não é fácil. Mas é importante que você tenha uma rotina que você não saia fora daquilo que você acredita. Porque aí você acaba se deprimindo. Que você acabou se deprimindo, aí é complicado, é perigoso. Então, eu tô falando porque assim, eu seria muito injusto da minha parte, né? Às vezes eu fico reclamando, assim, com minha esposa, eu tô conversando, aí eu olho pra ela, eu falo, nossa, amor, injusto da minha parte, né? Porque se eu olhar pra trás o que eu tenho, né?
Mas é Mas, legal essa reflexão é, e ao mesmo tempo que você pensou, e o pensamento ele passa. sim, O importante é a gente entender esse pensamento, organizar esse sim, pensamento e transformar porque o na ser humano palavra. pensa. A gente não tá livre de pensar coisas boas e coisas ruins. E a maior parte do ser humano, ele sempre vê o lado ruim primeiro. É. Se você vai falar com alguém, ele sempre vai ver o lado ruim primeiro. A grama do vizinho sempre é mais verde, ele vai ver o que é É, ruim, e eu, de repente, eu, quando ele eu passei desse experimenta. processo, viu, Sorel? Eu confesso pra você que eu, graças a Deus, esse lado espiritual que hoje eu vivo muito presente, ele me ajuda muito a ter, ou no momento bom, ou no momento ruim, eu ter esse discernimento de tranquilidade, né? E isso é a Parar fé. de conduzir, de julgar os seus problemas através de outra pessoa. Não, problema todo mundo tem. Pera, vamos analisar se às vezes a gente fala, o problema também é aquela pessoa. Não, peraí. Eu sempre costumo dizer, né? Eu tive a minha conversão. Tudo que eu fiz de errado, não dá pra eu condenar só meus amigos. Eu É. fui errado. As decisões As foram decisões minhas. foram Então, suas. como é que eu vou falar? Não, eu vou me converter porque dos meus amigos, minhas companhias. Não, peraí, pô. Tudo bem, as Talvez companhias. até eu fui uma companhia Com ruim naquele certeza. momento. Quantas vezes, quantas festas, quantos churrascos eu dei, que aí o cara que era casado, ele ficou até as 3 da manhã na minha casa. Que a esposa dele também ficou brava. Então, eu também vou ser uma boa companhia. É Então, legal essa reflexão. a gente precisa se colocar no lugar da gente, né? Cara, rotina, estudo, isso são fundamentais para a gente ter sucesso. A rotina eu vejo que nem você falou. O lado espiritual. O lado espiritual eu também tive a minha conversão e tenho a minha crença e a nossa crença é a mesma. Eu não tive uma conversão de religião, eu tive uma conversão de vida, Sim, que seja muito importante para as pessoas entenderem sim. também. Não, é porque a Que vida as pessoas não é acham de que religião, não é, estamos aqui, é. né, cada um tem a sua e segue aquilo que acha melhor, porque é livre-arbítrio para todo mundo. Eu não Deus é estou aqui maravilhoso por isso. exatamente, eu creio e sigo aquilo que eu creio, que me trouxe muita paz e eu vou continuar seguindo. Só que é importante a pessoa entender, ela mudar de vida, aquilo que faz mal, ela para de fazer. Isso que é importante a pessoa entender, porque é um primeiro passo para você ter uma vida de santidade. Eu não sou santo, continuo pecando, porque eu sou ser humano, né? Mas eu posso garantir uma coisa, eu não peco grave igual eu pecava antigamente. Aí se o cara vai me falar, pô, mas o pecado, pecadinho, o pecadão é um só. É um só. Só que tem pecado que você consegue ter uma tranquilidade de você entender que aquilo ali foi inconsciente, uma coisa ou outra. E você É. também é fácil de você alinhar de E você volta. já identifica na hora. É, Identifica na hora. Por exemplo, hoje, se eu falar de alguém, eu falo, puta, peraí, não tá legal. Pô, segura, desculpa, desculpa, foi mal, e retoma. voltei. É, né? Então, assim, que nem tudo você tem que dar uma dosada, né? E você tem coisas que eu faria, por exemplo, coisas que eu gostava. Pô, vamos tomar uma cerveja, vamos num bar, vamos numa balada, Hoje eu não me sinto à vontade. Eu deixo de fazer? Não. Quantos shows eu vou com a minha esposa? Quantas festas de peão eu vou, que eu amo rodeio. Nasci dentro do rodeio e vou com a minha esposa. Então não deixei de fazer nada. Eu só organizei isso De uma outra de uma maneira. outra maneira. Então muitas coisas que me faziam mal, eu deixei de lado para fazer da mesma forma, de uma forma organizada. Porque para que aquilo que eu fazia me trazia dor. E não era só para mim, trazia para outras pessoas. E aí entra o quê? A falta de comunicação. Quando você não organiza, você não se comunica. O negócio vai Vai atropelado. atropelado. Você se não organiza direito, você não se comunica bem. Um time de futebol, se você não organiza bem, não se comunica direito. Então tem vários setores. O treinador, ele tá à frente. Ele tá na diretoria e tá nos jogadores. Então ele tem que se comunicar com a diretoria e com os jogadores da mesma forma. Porque se você fala uma coisa pro jogador e outra pro diretor, os jogadores e o diretor conversam. Vira conflito. Ah, meu amigo. Aí lascou. Aí você vai virar o mentiroso. E tem também a conversa. Aí você vai descendo, né? Aí tem o capitão e a É, comissão técnica. sim. Cara, é legal demais essa comunicação e esse jeito diferente. E uma coisa que eu fiquei curioso agora, porque eu sei que o seu sonho é ser treinador e ser um treinador no mesmo nível maior ainda do que você foi como jogador. A parte da televisão, você participou Cazé TV, ESPN, ESPN, Sport TV. Sport TV e agora está na TNT.
Quando você tá fazendo comentário de jogos, isso brilha pra você? Eu sei que Eu você gosto, participa e eu acho que é legal, eu gosto, mas isso brilha? É uma eu coisa gosto, assim: "Cara, eu faria isso a minha vida toda?" eu gosto. E a diferença agora faz um link da diferença da comunicação na TV e do jogador. Da comunicação da TV, você tem que ter um cuidado maior, né? Que aí se você tá falando a comunicação do jogo, por exemplo, eu tô analisando um jogo, né? Então eu vou falar sobre a análise do jogo. E são perfis também, né? Cazé tem um perfil, Sport TV tem outro perfil, né? O público da Cazé é um público diferente da Sport TV. O público da Sport TV é diferente da ESPN, É, entendeu? Então você tem que rapidamente identificar esse público para você se comunicar de uma forma que ele possa entender. Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Eu fiz a Copa do Mundo pela Sport TV. O que mais me deixava feliz é, por exemplo, eu saía, fazia os trabalhos, eu vinha e tal, e saía jantar com a família. Quando eu estava no restaurante, os meus amigos, tudo gosta de futebol. sim. Só que as esposas deles vinham falar para mim: caramba, eu não entendi o futebol daquele jeito. Aí você explicou, eu consegui entender. Então eu falei, eu olhava assim e falava, pô, que legal. Que legal. Eu tô atingindo um público que o cara já entende, mas eu tô atingindo um público que não entende de futebol. Pessoas que tinham uma dúvida ali, de repente você esclareceu por uma É, por uma por uma explicação é uma simples. explicação simples e clara. A comunicação foi boa. Foi boa. Clara, foi uma linguagem simples, ela entendeu. A Cazé a Cazé é mais jovem, a molecada não quer tanto esquema tático, ela não quer que você fica falando: "Ah, o Palmeiras é um time muito intenso, cruza muita bola na área, joga no 4-3-3, 4-2 não sei o quê e tal, tal, tal". O cara que ele quer e aí fica tem isso, tem isso também, Sim. mas é uma coisa, Mas assim, ele quer mais uma à resenha vontade, maior, uma né. resenha que Eu ela vai para o mesmo nicho, ela atende o mesmo viés, mas de formas diferentes. eu vi até no pré-jogo, que eu tinha até É, comentado com você e o Marcos Assunção, sim. É, a depois Fernanda é fera, chegou né, o meu, seu também. o seu Fernanda Gentil Pepe, e vocês fizeram uma resenha ali, um negócio gostoso, sim, porque você trouxe o que vocês viveram como sim. jogadores, É, e falando da final. e a história desses caras também, né, Clodoaldo e Pepe, né. Nossa, E esses caras foram esses na verdade eu brinco com eles que o futebol começou por eles, né. o Então seu Pepe, eu assim, tive a então felicidade no essa Inter de Limeira de trabalhar com ele, foi exatamente. muito legal. Então essa comunicação, assim, né, de treinador, né, Soré, de comunicação, de televisão, de palestras, ela tem os seus as suas particularidades, e eu assim, é engraçado que eu trago para o campo, o que eu fazia exatamente o que eu fazia quando eu jogava. Quando o Leão, por exemplo, me tirava do meio e me colocava para lateral, eu incorporava o lateral direito. Eu saía do lateral, eu ia para volante, eu incorporava o Volante. volante. Então essa questão que você está me perguntando do treinador, questão da comunicação de televisão e a comunicação de entrevistas, de bate-papo, e eu incorporo aquele momento ali. Eu treino e me preparo para aquele momento. Então nada para mim importa ali fora. Eu quero entregar o meu melhor. Por exemplo, na Casé, quando esse bate-papo que você está falando, nós fizemos 1 hora de 1 hora de bate-papo ali no e gramado, teve na e te Vila, a e teve torcida é isso na Vila. chamando. E em São Paulo, teve o jogo de São Paulo, que foi o primeiro jogo, que nós ficamos eu e a Fernanda só também 1 hora e pouco. E E foi uma assim, e a Fernanda, né, cara, a Fernanda Gentil, ela é fantástica, né, meu. Ela conduz, assim, eu gosto muito dela, então eu me dou bem, assim, então tem afinidade da amizade também. e é legal, eu gosto da comunicação dela, por ser É. esse jeito alegre, fácil, Não, então, simples, e a gente se conhece também, já há muito tempo. já tem Quando uma eu conheci amizade ela em ali, né. 2011, quando ela trabalhava na Sport TV, que ela foi fazer o É-Gol e eu era o artilheiro do Campeonato Paulista. Então quando a gente sempre que a gente faz alguma coisa junto, porque eu sacaneio ela, ela brinca comigo, então a coisa fica leve. Flui, é. Então eu fui também um repórter de campo. Então ali foi uma coisa também nova, que então eu falo dessas questão do incorporar o momento, não é incorporar a palavra certa, eu acho que se adaptar. Eu tive um poder de adaptação ao longo da minha carreira, que eu trago isso para minha vida também, isso é legal. Puta, esse link é legal, porque você teve como jogador incorporar as posições ali quando o treinador mexia Sim. taticamente, precisava de você, do seu talento E naquele lugar.
Você sabe que eu fui o artilheiro do Aspirantes aí, né? Oh, eu tava nesse Você lembra? time. E eu era atacante, né? Você era Eu era Tanto é atacante. que eu lembro quando você jogou as primeiras partidas no Santos, você tava mais atrás. Eu falei, Mais atrás. o Elano é É que os atacante. outros meus eram muito bons, eu tinha que me virar. Tinha que se Ou virar. se adapta, meu amigo. Ou o mercado te engole. E é legal que e você fez essa adaptação também fora, seja na palestra. Pô, uma coisa é o Elano subindo no palco e eu vou linkar a minha história como jogador para esse nicho, esse público. Vamos supor que seja um público empresarial. Legal. É uma adaptação, é um estudo, é uma preparação. O Elano, agora na TNT, fazendo Campeonato Paulista. Você vai ser comentarista? Vou comentar. Vai ter também aqueles programas Eu acho que eu vou fazer do campo, cara. Ou alguns programas do estúdio, né? Ou da cabine ou do campo. Ou do campo. Vai mudar muito. Vai mudar. Já se adaptou, já tá vendo como Sim. é o público da TNT, como eles trabalham lá, diferente da Que eu Globo. conheço, a galera me dou bem com todo mundo, então é bom, né? Quando você tem uma relação, é bom, você tem uma tranquilidade. Você não vai pro negócio tenso. Você vai leve, Você vai entendeu? solto. Vai leve, porque você vai falar de uma coisa que você domina. Isso é bom. Ah, isso aí Entendeu? é legal você falar. Porque a comunicação, ela é isso. É isso. Se você for subir num palco, pegar um microfone ou em qualquer outro lugar falando algo que você não domina, Vai se enroscar, né? vai se enroscar. Falar de economia, por exemplo, é uma coisa que eu não domino. Elano, já Eu aconteceu sei, comigo. mas não domino. Eu fui assistir uma palestra sobre investimento. E era um amigo meu e o cara conhece muito. E como eu sou palestrante, ele quis fazer um merchan comigo. Soré, tem um amigo aqui, ele é palestrante, Soré, sobe aqui, ele dá treinamento de comunicação verbal e oratória, e ele fez lá um jabá comigo lá. Soré, aí ele fez uma pergunta. Soré, o que você entende do mercado de investimento? Não dá para eu explanar sobre isso. Sim. Aí eu cumprimentei as pessoas, agradeci dele ter me convidado. Falei, não sou louco de falar sobre isso. Falei, não vou dar minha opinião porque eu vim aqui para aprender. Resumindo, Não falo. se você não tem uma boa palestra, não sobe no palco. Não sobe no palco. Se você não sabe, Mesmo que seja um grande evento. não sobe Não no vá. palco. Não, Isso aí. você e a gente vê, tem várias pessoas que quer falar de tudo. Não. Não. Qual o seu tem que nicho, tomar qual o seu cuidado. foco, o que você se preparou e o que você quer atingir as pessoas, o que você Sim. quer fazer, o que você quer que as pessoas levem. Sim, É isso? Então você tem que se preparar para isso. sim. É a entrega, né? É entrega. Você, assim, os treinamentos que nós vamos fazendo aí, né? Se você não tem uma palestra definida, ou você está decidido e preparado, não faz. Não faz. Não faz. Se prepara mais, pensa um pouco mais sobre isso, planeje Sim. mais. Que nem no caso dessa palestra, eu agradeci ele da oportunidade de estar no palco Claro. falando do meu assunto e Mas falei, não vou opinar sobre o porque seu, eu você vim vai para se aprender. expor, né? A gente vai se expor, né? Que nem, por exemplo, eu não tenho liberdade, eu não me sinto bem em dar entrevista em inglês, entendeu? Eu não me sinto bem. Eu não dou, entendeu? Pô, você dá entrevista em inglês? Ainda não. Pô, voltei a estudar, me preparar para eu poder dar entrevista em inglês? Sim, claro que sim. Você vai dar entrevista em inglês algum dia? Vou. Esse tempo atrás você esteve na Inglaterra, inclusive, Estive lá. para recriar aquele gol É. que você fez de falta, uma Que eu fazia pancada. bastante você no treino. Nunca fez, nunca fará, não tem filmado. Vídeo, né? Tem vídeo, né? Não tem filmado, Tem nunca vídeo, fez. não tem vídeo. Mas já falou, é o bastante para todo mundo já. Mas é brincadeira, mas já é brincar. isso, cara, é assim, eu acho que tudo na vida é se comunicar bem, né, independente do nicho que você esteja, né, então nós estamos falando de 3 vertentes aí, televisão, né, futebol, treinador e palestrante, né, às vezes a pessoa fala, pô, mas tem que definir o que você vai fazer. Não, as 3 coisas, eu tô falando de futebol. E elas convergem. E eu tô falando de futebol, certinhos, eu tô no futebol, eu não tô fora do futebol, falando de outra coisa, eu tô falando tô na televisão, eu tô falando de esquema tático, eu tô falando de modelo de jogo, eu tô na palestra, eu tô falando sobre liderança, montar equipes, bater metas, entre outras questões que a gente vai dá para buscar várias vertentes aqui dentro do nicho que eles se encaixam, né? Sim. E é muito legal todo esse link que você fez. E o que me deixa, a nossa conversa que eu mais gostei, e eu sou sincero de falar,
Se prepara. do que eu fiz o gol em você. Rapaz, ele tá sonhando com esse gol aí. Eu vou ter que buscar um gol lá. Sabe o que é legal? A hora que ele chuta a bola, ele vê a bola indo, ele vai comemorar, e aí eu apareço nos pesadelos dele pegando. É isso. Ô, Soré, você tá sonhando muito pesado mesmo. Você tá sonhando... Mas é legal, pessoal. Esse bate-papo ele serve para isso, para mostrar para vocês a comunicação. É legal que o Elano falou e trouxe muita coisa boa, muita coisa rica aqui para a comunicação. E você que tem um sonho, ser jogador de futebol, ser um grande profissional, ser um advogado, um empresário, se prepara. Cara, se prepara. É, e Você vai fica- se comunicar, se prepara. E se não, e assim, eu acho que também é uma. Se comunicar é estar leve, né? Tá leve. A comunicação ela tem que ser É, simples e é objetiva. natural. Natural. Às vezes, Quanto mais natural, as mais pessoas querem falar credibilidade. difícil, usar palavras difíceis. Não, use uma linguagem normal, natural, Simples. porque você vai atingir o mesmo objetivo, né? Eu acho que Então, você vai atingir um objetivo a mais, é. porque mais pessoas vão compreender. É É que igual nem você falou do futebol, a hora que você explicou. futebol tá muito assim, né? Porque o futebol antigo, ele tem uma linguagem. O futebol de hoje, ele já tá com outra. É um modelo de jogo, é conceito, vamos temporizar, vamos ter várias linguagens que ele acontece. Futebol antigo, ele era outra linguagem, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em clubes que os caras gostavam mais raiz. Tem outros jogadores que já gostam do coisa mais Mais elaborada. elaborado. Então, por isso que você tem que se preparar. E hoje o futebol, como todas as profissões, elas estão evoluindo. Sim. Agora vai vir, tem uma regra que já está sendo testada, que para o goleiro não fazer mais cera. Que Já tá, se ele ficar acima de 8 segundos, antes tinha falta, tiro livre indireto, mas tem e o coisa que juiz não não dá. Eu marcava. falo pros meus goleiros assim, sabe? Mas agora o rapaz acordou aqui do lado. É. Já vai, já. Eu falo pros meus goleiros assim, tem coisa que é desnecessário, né, cara? E o esporte ele é evolutivo. E essa evolução agora, em vez do tiro livre direto, vai ser o É escanteio. porque eu não vejo mudar o jogo. O cara ficar ali 1 minuto caído, ele volta, eu escanteio contra ele do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não Entendeu? muda, não tem Então, sentido. aí depois acresce assim, é que cada um tem a sua forma de Na pensar. Copa do Mundo, Mas inclusive, o acréscimo aumentou muito por isso, né? eu acho que tem coisas exageradas, assim, que eu acho que não acrescenta, não. Legal. Elano, queria te agradecer, cara. Muito obrigado. O Elano é um grande amigo e de primeira ele aceitou Não, vir. de primeira. Não, de primeira você aceitou vir. Agora, ajeitar a agenda que foi pega. Nossa. E eu sei o quanto você é ocupado e a quantidade de compromisso, então agradeço muito por Não, que você isso. ter disponibilizado esse tempo para vir aqui no nosso podcast, falar um pouco da sua experiência, falar um pouco de comunicação. Cara, foi uma aula hoje aqui, uma aula muito gostosa, simples, prática, Eu que de uma agradeço, cara. vida. Dá um abraço a todo mundo que nos acompanha, né? Boa, Isso é. todos os amigos e as É. pessoas que estão chegando, nos acompanhando. Com certeza. Cara, a comunicação faz parte da minha vida, assim, né? A comunicação, nós nascemos para nos comunicar. E tô para aprender ainda. E a gente tem que evoluir muito. E Com todo mundo. certeza. Se a gente parar de aprender, Lano, perdeu a Não. graça do mundo, perdeu a graça da vida. De maneira alguma. E, Te agradeço. e o podcast ele é para isso, para Que bom. evolução, para aprender, para falar de uma maneira simples, objetiva, clara. Eu espero que o programa tenha sido muito divertido. Para mim Não, foi. bom. Para mim foi muito divertido, tem sido Bate-papo divertido para você, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aí no Spotify também. Isso aí. Agradeço muito. Obrigado, meu irmão. Irmão, obrigado. Parabéns aí, viu? Deus Valeu. abençoe. E eu gostei. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz de você ter gostado e principalmente você ter vindo. Não, tamo junto. Pessoal, beleza? Mais um episódio aí do Fala Soré. Hoje trouxemos o Elano, toda a sua experiência, toda a sua bagagem sobre comunicação, toda a sua experiência dentro do futebol e agora fora do futebol, como treinador, como apresentador de TV. Agradeço, meu amigo, por ter vindo e ter dado essa oportunidade para todos nós aqui de aprender um pouquinho mais sobre comunicação e esse mundo do futebol e fora do futebol. Eu que agradeço. Obrigado. Um pouco de tudo aí, né? Faz parte vamos dizer assim, dos esquemas táticos da vida. É isso aí. Vamos se adaptando e melhorando e se preparando para que a gente possa entregar bem. O caminho é o melhor, né? O caminho é ter paz. É ter paz. Consequentemente, se preparando e Deus vai. As portas que se fecham,
é porque não é para você entrar. As Não é pra portas você que se entrar. abrem, consequentemente, Deus abriu e vai entrar, vai dar certo. Então, Vai dar certo. é o momento de você esperar o tempo de Deus, que não sei quando é, mas é o tempo dele. É o tempo dele, amém. Pessoal, valeu, vamos ficando por aqui no Fala Soré e até o próximo episódio. Tchau.